Olá, criptomaníacos! O Bitcoin atualmente é a criptomoeda na primeira colocação no mercado. Quando você acessa os rankings, como por exemplo o CoinMarketCap, você verifica que o market cap do Bitcoin, que é o valor de mercado dele, é acima de 100 bilhões de dólares, mais do que 50% do que representa o mercado. Só que eu acredito que o Bitcoin não manterá essa primeira colocação nos próximos anos. E eu quero explicar essa teoria para vocês de por que eu acho que outra moeda, ou até mesmo um grupo de moedas, irá superar o Bitcoin no futuro, variando entre 5 e 10 anos. Logo após a vinheta. Antes de começar, eu tenho uma boa notícia. Nós aqui do Criptomaníacos fomos indicados para o prêmio Micro-Influenciadores Digitais, na categoria Tecnologia. Então vejam vocês, um canal de criptomoedas sendo indicado para uma premiação global aí, que considera todos os setores, né? Colocaram a gente dentro de tecnologia, eu acho bem importante, bem interessante, inclusive que esteja nessa categoria, porque é isso que a gente está falando, a gente está falando de tecnologias descentralizadas, mais do que questão financeira. Então está realmente alocado na categoria certa. Agora depende de vocês aí votando no Criptomaníacos para que a gente consiga ganhar esse prêmio e ter um destaque, né? Um destaque não para o canal, mas sim para as criptomoedas, mostrando que as criptomoedas estão aparecendo, né? Não está uma coisa escondida aqui, um nicho muito específico de mercado, e sim que elas têm relevância para o cenário brasileiro também. Então, por favor, quem puder, quem gosta do canal, quem apoia o canal, eu não peço muita coisa para vocês, mas aqui na descrição do vídeo tem o link para que você vote no Criptomaníacos. Você vai acessar o site, procura lá a seção Tecnologia e vote no Criptomaníacos. Quem sabe a gente não consegue dar uma relevância maior para o mercado de criptomoedas aqui no Brasil. Bom, vamos entrar aqui no assunto principal desse vídeo. Por que as pessoas investem em algo? Por que você coloca o seu dinheiro em ações, em imóveis, em Bitcoin? Por que você faz esse investimento? Você faz esse investimento para você conseguir mais quantidade da sua moeda corrente. É por isso que você avalia sempre o seu ganho com relação ao real. E isso acontece porque é o real que te permite comprar qualquer coisa no mercado hoje. Você não tem uma limitação quando você está com seus reais na mão. Enquanto que nas outras coisas você tem limitação. Você não consegue trocar o seu imóvel por uma maçã, ou por um carro, ou por qualquer outra coisa. É muito mais difícil, você não tem tanta liquidez. Enquanto com o real você compra tudo isso. Mesma coisa com Bitcoin. Você com Bitcoin você não consegue fazer compras no mercado, você não consegue comprar vários itens, não consegue comprar um carro, você tem muito mais dificuldade para transformar aquilo em riqueza para você. Então, enquanto existe uma moeda corrente com maior liquidez, ela é o seu fim, enquanto as outras são um meio de obter esse fim. Então o Bitcoin, ele não é um fim. Se tem variação no preço do Bitcoin, você fica preocupadíssimo. Você fala, meu Deus, está variando muito, porque você está comparando o Bitcoin com relação ao seu fim, que é o real. Você não tem esse medo quando o real varia com relação ao ien, ou com relação ao dólar, ou com relação ao Bitcoin, ou com relação a qualquer outra coisa. Você fica tranquilo porque aquele é o seu fim, enquanto que os outros não são. São meios de obter real. A mesma coisa acontece com dólar ou com euro. Você pode ter dólar e euro, mas você fica preocupado com a variação do valor do dólar e euro com relação ao real, que é o seu fim, né? Você está ali com dólar, que é uma moeda forte, mas não importa. Você não consegue comprar muita coisa com dólar no Brasil, nem com euro no Brasil. Então, enquanto você não coloca o seu dinheiro, não tem esse retorno do seu dinheiro para o seu fim, que é o real aqui no Brasil, você não fica seguro, não fica tranquilo. Portanto, moedas estáveis pareadas a esse fim, a essas moedas fins, seja aqui no Brasil o real, seja lá fora o dólar ou o euro, elas têm muito valor porque elas têm utilidade. Como eu já falei diversas vezes aqui no canal, sempre que uma moeda tem utilidade, ela tem valor. Quanto mais utilidade ela tiver, mais valor ela vai ter. E hoje, poucas moedas têm tanto valor quanto moedas que são pareadas, né? Mantenham um valor com essa moeda fim, que é o que você quer no final das contas hoje. É esse o motivo que faz que mesmo hoje o Tether, com todos os seus problemas, esteja entre as top 10 criptomoedas do mercado. Ele não tem nenhum projeto incrível por trás. Ele é somente uma moeda estável pareada ao dólar e está ali entre as 10 moedas mais valorizadas do mercado. Mais do que isso, entre as top 100 criptomoedas do mercado, 5 são moedas estáveis pareadas ao dólar. Por que isso acontece? Porque as pessoas valorizam esse tipo de moeda. E a gente precisa considerar que hoje
o mercado é formado principalmente por holders, pessoas que seguram as criptomoedas pensando numa valorização futura. Então não são pessoas que estão fazendo trade e usando muito ali o Tether ou moedas estáveis. A maioria das pessoas botou lá em Bitcoin, deixou na carteira e esqueceu. Então hoje essas moedas que já são muito valorizadas no mercado ainda estão subvalorizadas. Holders não têm interesse em moedas estáveis. Não é a finalidade deles. A finalidade deles nesse momento é guardar criptomoedas, principalmente o Bitcoin, para aguardar uma supervalorização dessa tecnologia no futuro. São pessoas que confiam mais nessa tecnologia. Mas essa não é a realidade de investidores institucionais. Investidores institucionais são bancos e fundos de investimento que querem obter o quê? Rentabilidade, lucrar nas transações, fazendo trade para aumentar ali o seu lucro dos seus investidores, né? De quem colocou dinheiro com eles, de quem paga suas contas. Então, você não espere que investidores institucionais vão colocar Bitcoin na carteira e esquecer ele por lá, como fazem os holders. Então, são públicos bem diferentes. E o que a gente está falando que vai acontecer nos próximos anos é essa entrada de capital institucional. Muitos bancos, muitos fundos de investimento vão entrar aí colocando trilhões de dólares no mercado de criptomoedas. Mas eles não vão fazer hold, como a gente falou. O que eles vão fazer? Trade. E para que você consiga manter a sua rentabilidade, o seu lucro num trade, o que você precisa fazer? Você investe em Bitcoin ou em qualquer outra criptomoeda, assim que você consegue um lucro, chegou no seu target, né, no seu alvo, você troca aquela criptomoeda, você vende ela por dólar, no caso, por uma criptomoeda pareada ao dólar, porque você não pode tirar esse dinheiro do mercado de criptomoedas. Tirar isso afetaria a sua liquidez, a sua velocidade em recomprar criptomoedas para fazer os trades. Então, o que esses fundos de investimento vão precisar? Eles vão precisar de moedas confiáveis, pareadas ao dólar, ao euro, ao real, ao que for, ao seu fim, né? Como a gente falou anteriormente, a sua moeda fim. Então é isso que eles vão fazer. Eles vão estar lá com uma grande quantidade de trilhões de dólares investidos no mercado, mas boa parte desse valor vai estar não em Bitcoin, não em Ether, não nas diversas criptomoedas, e sim numa moeda estável, pareada à sua moeda fim. Então você está falando do quê? De trilhões de dólares dentro do market cap, do valor de mercado de moedas estáveis. O que acontece? Essas moedas sobem no ranking, como a gente falou. O ranking é definido pelo market cap de cada moeda. E essas moedas vão subir absurdamente, porque você vai ter ali uma moeda estável que vai ser a líder de mercado, não deverá ser o Tether, provavelmente será outra criptomoeda estável, e ela vai assumir a primeira posição no mercado, acima inclusive do Bitcoin. Tanto os investidores de Bitcoin como os investidores de todas as outras milhares de criptomoedas, quando saírem da sua posição para realizar um lucro ou para evitar uma perda, eles vão passar para essa criptomoeda estável. Então ela vai ter sempre um valor, um market cap ali, né, um valor de mercado muito elevado, enquanto que as outras criptomoedas têm uma flutuação maior. Então você pode esperar que nas primeiras posições do ranking a gente vai ter sim um grupo grande de criptomoedas estáveis. É isso que eu espero para os próximos anos com a entrada do investimento institucional. Então, desculpa se eu decepcionei vocês, mas essas moedas que vão dominar o mercado não vão te deixar rico. Elas são somente ferramentas para manter o valor financeiro, né, os ganhos dessas pessoas, dessas empresas que vão entrar no mercado. Então, são ferramentas importantes que hoje são muito valorizadas pelas pessoas, porque as pessoas querem a moeda fim, como a gente falou no início do vídeo, então elas vão colocar muito capital dentro dessas moedas, o que vai fazer com que elas subam no ranking, como por exemplo o CoinMarketCap. Mas vamos continuar pensando o que vai acontecer daí para frente. A gente está vendo aí que governos estão começando a pensar na migração do papel moeda, né, da moeda fiduciária, para moedas digitais. Então daqui a pouco você vai ter aí um real digital, um dólar digital, um euro digital, e as pessoas serão obrigadas a migrar para criptomoedas centralizadas. E isso existe, como a Ripple, por exemplo, uma moeda que está na terceira colocação aí no ranking de criptomoedas, e é uma criptomoeda centralizada. Mas você vai ter outras, você vai ter moedas centralizadas dos Estados Unidos, do Brasil e de outros países. Se isso também for considerado dentro desses rankings, a gente pode esperar que naturalmente essas moedas assumam as primeiras posições somente pela essa conversão de papel moeda para criptomoeda. São aí trilhões de dólares envolvidos nessas transações. Então, também vão subir nesse ranking. Você está vendo que tudo está jogando as criptomoedas que a gente chama de criptomoedas reais, né, como Bitcoin e outras descentralizadas, para baixo no ranking nesse médio prazo. Isso é esperado, tá, gente? A gente não vai mudar o mundo de repente. As pessoas não vão, de repente,
valorizar a descentralização como a gente aqui valoriza. Essa migração de capital institucional e de empresas para dentro do mercado de criptomoedas, a princípio, vai levar à valorização de ativos que mantenham essa paridade com que esse grupo de empresas, de governos e de indivíduos valorizam mais, que é a moeda corrente naquele país. Então, isso é natural que aconteça. E a partir daí, com a entrada desse investimento institucional, a entrada de governos, né, com moedas digitais e tudo isso acontecendo junto no mercado, empresas, obviamente, vão começar a aceitar moedas digitais, criptomoedas, porque vai ser a forma de pagamento. Não vai ser mais o papelzinho que você leva na padaria. Vai ser um pagamento feito com seu celular ou com outros dispositivos que permitam esse pagamento. Então, você vai ver empresas inicialmente aceitando aí, vamos dizer, um real digital, porque é a forma normal, pessoas se habituando a utilizar criptomoedas nos seus dispositivos, como aconteceu com cartão, pessoas vão se habituar a isso e em pouco tempo diversos comércios, quase todos, vão estar aceitando outras criptomoedas dentro dos seus estabelecimentos. Se as empresas estão aceitando outras moedas além da moeda estatal, elas vão começar a perceber que elas têm vantagens ao aceitar a Nano ou o Bitcoin, ou seja lá qual for a moeda. Por quê? Porque ali tem menos fiscalização por parte do governo, tem menos, então, imposto em seus produtos, tem mais facilidade de transação, mais velocidade nessa transação, já que a moeda estatal, a gente sabe da incompetência governamental, então ela nunca vai ser tão boa quanto as diversas opções que estão concorrendo no mercado. Então, pouco a pouco, essas empresas vão começar a favorecer o recebimento, o pagamento em outra criptomoeda que não seja a criptomoeda estatal. É nesse ponto que a gente começa a ver uma virada nesse jogo, porque a gente para de ter uma referência, como a gente está fazendo hoje ao real, por exemplo, e começa a fazer uma referência em, vamos dizer, Bitcoin. Porque ela recebe em Bitcoin, ela pode pagar seus funcionários em Bitcoin, ela pode usar o Bitcoin como a sua moeda corrente, porque agora todos aceitam Bitcoin, qualquer comércio aceita Bitcoin. Qualquer pessoa aceita Bitcoin. Então essa passa a ser uma moeda corrente e não mais o dólar, ou no caso aqui do Brasil, o real. E o Bitcoin deixa de ser a moeda intermediária, a moeda meio, e passa a ser ele próprio a moeda fim. E a partir daí vai ganhando valor novamente no mercado e vai dominando o mercado pouco a pouco. Então são dois momentos importantes que eu vejo acontecendo aí para frente. Um primeiro que é ruim para a gente, né, que é essa transferência de moedas descentralizadas para moedas centralizadas. E depois um momento excelente, que é quando o comércio começa a aceitar, as pessoas começam a aceitar criptomoedas como moedas fins devido à sua superioridade tecnológica quando comparadas às moedas digitais estatais ou mesmo às stablecoins. O que vocês acham sobre isso? Deixem aqui nos comentários, por favor. E somente um conceito importante. Quando a gente fala que algo é estável com relação a alguma outra coisa. Porque nada é estável. O dólar e o real não são moedas estáveis. Eles só são estáveis quando eles são comparados a eles mesmos. O dólar é sempre estável com relação a um dólar, mas ele nunca é estável com relação a outra coisa. Se você comparar com o real, com o Bitcoin, com qualquer coisa do mercado, ele está sempre variando. A estabilidade não existe. E na hora que essa moeda, como o dólar, por exemplo, ela deixa de ser a moeda fim, já não existe mais estabilidade nela. Então vamos imaginar um mundo onde você pudesse receber o seu salário em Bitcoin, comprar coisas no mercado com Bitcoin, fazer viagens com Bitcoin, absolutamente tudo que você faz com sua moeda, você pudesse fazer com Bitcoin. Por que você iria se preocupar com o valor do Bitcoin? E eu vejo como extremamente importante as pessoas terem essa consciência de que nada é estável nesse mundo. O combustível não é estável, o preço de um imóvel não é estável, o dólar não é estável, o real não é estável. Algo só é estável quando você compara a outra coisa. Você está comparando, está botando esse de referência, esse fixo, para comparar com uma outra coisa, sendo que esse não é fixo, tá? É somente a referência que você está olhando. Se você quiser olhar pelo lado do Bitcoin, você vai olhar para as outras moedas como se elas não fossem fixas. Nossa, o dólar está variando muito, o real está variando muito. Então depende de que lado você está olhando no negócio. Nada é fixo. A gente vive num mercado que é volátil e a gente tem que aceitar essa volatilidade. Ela é normal, ela acontece com qualquer coisa. O preço do carro se mexe, o preço do imóvel se mexe, o preço do combustível se mexe e o preço da moeda se mexe. A moeda não tem nenhuma diferença de qualquer outro item que está aí no mercado. Sendo assim, o que importa é a moeda que a gente vai usar como referência lá no futuro. E aí é aquilo que eu estou falando. Você pode utilizar o Bitcoin como referência no futuro, o Ether ou uma cesta de moedas, um token que é a cesta das 100 principais moedas do mercado. A gente vai utilizar aquilo que for mais cômodo, que facilitar mais a vida das pessoas.
Por hoje é só nesse feriadão. Aproveitem bastante e não esqueçam de votar no Criptomaníacos aqui na descrição para o prêmio Microinfluenciadores Digitais na categoria Tecnologia. Muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.